Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje estaremos estudando o capítulo 10 de 2 Samuel. Antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por Teu amor, misericórdia e Tua graça sempre presentes, Pai, em nossas vidas. Perdoa-nos essas falhas, nossos pecados, possamos estar agora aptos para estarmos recebendo a Tua palavra. Ministra os nossos corações, Pai, abra nossas mentes, possamos aprender mais de Ti, pormos em prática nossas vidas. Que o homem seja apenas um canal, um instrumento nas mãos do Senhor, usado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós diminuamos, o Senhor cresça cada dia mais. Receba a sua oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Capítulo 10, versículo 1 nos diz assim: E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Não há relato, irmãos, na Bíblia acerca do que Naás fez de beneficência para o Davi. Mas o que parece, ele em algum momento fez favor a Davi, ajudou Davi. De repente pode ter sido nos momentos que, em algum momento que o Davi estava sendo perseguido por Saul e encontrou algum abrigo através do Naás, né? Algum auxílio, algum abrigo, de repente se escondeu nas terras de Naás. Não há relato na Bíblia sobre isso, mas alguma coisa de boa ele fez ao Davi. O Davi se lembrava disso. Esse Naás aqui é o mesmo que foi derrotado pelo Saul lá no início do reinado do Saul. O Saul derrotou o Naás, está lá em 1 Samuel 11, tá? É o mesmo Naás. Então acontece, nesse momento que o Davi lembra disso, então ele deseja retribuir, né, o gesto de bondade que o Naás teve com ele. Só quando ele sabe que ele morreu, Davi envia alguns mensageiros a Anum, que é o filho de Naás, que estava sendo coroado rei no lugar do pai, devido à morte dele. Então ele manda com um sinal de respeito, né, ao pai e respeito ao filho que agora estava sendo coroado. Ele manda esses mensageiros de encontro ao Anum. Vamos adiante aqui no 3, que fala assim: Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: Porventura honra Davi a teu pai os teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecer esta cidade, e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhe raspou metade da barba, e lhes cortou metade dos vestidos até as nádegas, e os despediu. O que, fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Então os príncipes dos filhos de Amon, ou seja, os conselheiros de Amon, os conselheiros do rei, eles suspeitaram que os homens de Davi estavam ali como espias. Eles falaram assim: ó, você não está achando que... Você está achando que Davi está sendo bondoso com você mesmo? Você não acha que Davi está mandando esse pessoal aqui para espionar, ver como está o reino, para depois Davi saber como que tudo funciona para poder atacar e tomar o seu reino, tomar o seu reinado? Eles deram esses maus conselhos ao Anum, e ele recebeu esses maus conselhos e tem a atitude de que ele pega os homens enviados por Davi e os sujeitos, né? Esses homens são sujeitos a insultos e humilhações, porque na sociedade israelita, na cultura israelita naquela época, todos os homens usavam barba cerrada, né? Barba cerrada. E isso era um sinal de maturidade, era um sinal de autoridade. Então, quando eles têm essa barba, metade da barba raspada, isso é uma grande afronta para o israelita. Para qualquer homem daquela época, isso era uma grande afronta. E além de que eles foram humilhados, né? Foram humilhados de uma forma muito vexatória, porque eles tiveram as partes íntimas, tiveram a sua nudez exposta, né? Aquilo ali foi uma grande humilhação. Então, eles foram afrontados e humilhados. E Davi, quando soube disso, eles foram mandados embora para a direção a Jerusalém, muito envergonhados,
Quando Davi soube disso, enviou pessoas ao encontro deles, para isso não chegasse a Jerusalém, para a humilhação ser maior ainda. Os enviou a Jericó, e falou para eles ficarem em Jericó até que a barba deles novamente crescesse, né, para não ficar com aquele sinal de afronta, aquele sinal de humilhação que estava passando naquele momento. E com certeza, isso deixou Davi bastante enfurecido. Vamos ver à frente o que vai acontecer. Vamos no versículo 6, que fala assim: Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maacá 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maacá estavam à parte no campo. Então, o Anun, sabendo que havia enfurecido Davi, ele falou assim: Davi vai deixar isso morrer, não, isso não vai ficar barato. Ele vai, em vez de ele, no lugar de reconhecer o erro e tentar ter uma tratativa de paz com Davi, ele reconheceu: eu errei, desculpa, eu achei isso, eu achei que estava me espionando, e tentar fazer as pazes do Davi e reconhecer o erro dele, ele não. Ele bateu o pé, né, e buscou alugar alguns mercenários sírios, né, de Bet-Reob, de Zobá, do rei de Maacá e de Tob. Esses 4 reinos eram subordinados à Síria, tá? É tudo território sírio. Então ele vai, resolve assim: não tem desculpa que não. Se eu errei ou não errei, vou para a guerra, vou enfrentar. Então vamos lá, para o 9, nos fala assim: Vendo, pois, Joabe que estava preparado contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas nossas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem pareceu aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Então Joabe, que era o comandante do exército, dividiu as tropas em 2 grupos. Ele comandou um grupo que queria atacar os sírios, queria confrontar os sírios, e Abisai, seu irmão, ele ia comandar o outro grupo que iria enfrentar os amonitas. E tinha um trato entre eles. Os dois trataram que, se um começar a perceber que o outro está sendo derrotado, ele enviaria ajuda para que a derrota não se consumasse. Joabe vai e discursa para todos os homens para que se esforçasse e fizesse o melhor deles na batalha. Mas ele também diz que o Senhor, ele fala que o Senhor fizesse o que bem parecesse aos seus olhos. Ou seja, ele entendia que eles teriam que se esforçar, mas o resultado estava na mão de Deus. Quem ia pelejar por eles, quem ia trazer a vitória, seria o Senhor, se fosse da vontade dele. Isso, com certeza, inspirou os israelitas, e eles viram isso como: poxa, ele falou certo, ele falou correto. Essa visão do Joabe está correta. Isso, com certeza, fortaleceu-os também para a batalha. Assim, nós vamos mesmo, vamos batalhar, vamos para a guerra, mas o Senhor Deus é que vai dar a vitória. Se for da vontade dele, nós venceremos. E eles foram para a batalha. E o que acontece? Os sírios fogem, né? Os sírios que foram enfrentados pelo Joabe, eles fugiram. E os amonitas que estavam enfrentando o Abisai, eles veem o que está acontecendo, se assustam, ficam assustados e recuam. Recuam para a cidade onde estavam. Amém? Então, é isso que ocorre aqui nessa batalha. Vamos adiante aqui no versículo 15, que nos fala assim:
Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio e vieram a Elã. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, juntou todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém, os sírios fugiram diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Então, pouco depois, os sírios, dessa derrota que eles tiveram, os sírios se reorganizam e pediram ajuda a outros sírios que moravam do outro lado do Jordão para ajudá-los para se vingarem, né? Planejarem eles têm um plano de atacar novamente Israel, né? Vingar a derrota, né? Que eles tinham sofrido recentemente. Eles queriam vingar aquela derrota. Não, manda mais gente aí, entrar em contato com os outros sírios, né? E se reorganizaram para atacar novamente Israel. E esses sírios foram enviados por Hadadezer, que nós vimos lá no capítulo 8. Israel faz o quê? Sabendo que estavam se reorganizando, eles não esperam a peleia chegar até eles. Eles vão, atravessam o Jordão e enfrentam os sírios em Elã, no território deles mesmos. Aí ali eles foram derrotados, foram destruídos. Homens de 700 carros e mais 40.000 homens a cavalo. Olha como matou gente. E também nisso aí morreu o general que estava à frente, né? O Sobaque. Que estava à frente, ele era o chefe do exército, né? Do Hadadezer. Também foi morto. Ou seja, mais uma vitória. Eles tinham perdido recentemente, perderam de novo. Então, vendo o poderio de Davi, vendo a força do reino de Israel, os sírios fizeram paz com Israel e resolveram que se viesse pedir socorro de novo dos amonitas para eles, para socorrer contra Israel, eles iam recusar. Eles não iam procurar ajudar os amonitas novamente, porque não foi bom para eles, né? Morreu muita gente, eles acharam que poderiam com Israel e não puderam. Então eles recusaram, eles resolveram que iriam recusar novamente qualquer pedido de socorro dos amonitas. Amém? Então aqui fechamos o capítulo 10. Vamos orar ao Senhor, agradecendo tudo que foi feito. Amém? Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, ó Pai. O único e verdadeiro Deus, não há outro como tu, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que chegou aos nossos ouvidos e encontrou lugar em nossos corações. Possamos aprender mais de Ti cada dia e pôr em prática em nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura